Oi pessoal, tudo bem? Chegamos com mais um episódio do nosso podcast by Top View. Vidas, arquitetos com experiências, histórias, curiosidades da profissão e da vida desses profissionais que estão em ascensão aqui na nossa região. Hoje nós vamos receber uma dupla, viu? Eles são do Estúdio 5. Aqui ao meu lado a Fernanda Gonçalves e também o Vitor Maldonado, os dois que se conheceram na universidade e o match foi acontecendo ao longo do tempo. Vou começar com a Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Vitor, você também. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu vou começar então pelo começo. Vocês me contaram, antes da gente começar a gravar, que o match não aconteceu logo de cara, né? Mas como que vocês se conheceram? A gente se conheceu no trote da faculdade. Mas a gente demorou um tempo. A gente tinha grupos diferentes de trabalho. Até que a gente fez um fatídico trabalho de paisagismo, que o grupo inteiro brigou. E a gente começou a se falar, virou amigos. Quem brigou com quem? Não foi entre Não foram vocês. Não, foi o resto do grupo. Mas foi no meio do caos ali, daquela briga que deu o nosso match, que dali a gente se tornou amigos e fizemos bastante trabalhos ao longo da faculdade juntos e daí foi. O escritório ele surgiu há 3 anos, mas esse encontro de vocês profissional aconteceu quando? 2019, né? 2019, isso. Depois que a faculdade tinha acabado. Já. Eu já estava formado na época. E logo que eu formei, eu abri escritório, né? Me joguei na vida de empreender aí. E na época eu estava com 2 empregos. Eu tinha o meu escritório, mas era começo, e estava trabalhando com importação também. Daí a coisa foi acontecendo, crescendo. Eu precisava de alguém que eu confiasse para que pudesse me ajudar no escritório. Daí E que por eu que chamei a Fernanda? Porque... Pergunta-chave, né, Fernanda? Não, mas a Fer, porque a gente sempre se deu muito bem, né? Durante todos os trabalhos de faculdade, a gente... Assim, na verdade, o nosso grupo de faculdade era muito bom. Né? Demorou muito tempo pra gente formar um grupo legal na faculdade, mas que eu sabia que tinha o mesmo feeling que eu tinha de querer alguma coisa e que tinha coragem de enfrentar, seria a Fernanda, né? E daí eu fui até onde ela trabalhava na época. Ela trabalhava fazia estágio em outro escritório, trabalhava também de taxa num bar. Chamei ela inicialmente para ser estagiária. Daí passou um ano ali, ela formou, né? Que daí a feira atrasou por conta do intercâmbio. Daí ela formou e daí a gente já foi para sócios. Fê, você passou um período em Dublin, né? Na Irlanda. Como que esse período longe, esse período vivendo uma outra cultura, uma outra realidade, até arquitetônica, né? Até de arquitetura, Sim. Contribuiu para a Fernanda que você é como profissional hoje? Nossa, eu mudei tanto naquele um ano. Assim, é ridículo tanto que eu mudei do jeito que eu penso, do jeito que eu faço as coisas. E como eu viajei bastante lá, então eu consegui conhecer vários lugares que a gente estudava na faculdade e eu nunca tinha visto. Então foi muito bom ver, presenciar, ver como é que as cidades se comportam. E qual que é a principal diferença da arquitetura? Eu sei que existem estilos, existem técnicas, enfim, mas a principal diferença, o que foi mais gritante para você vivendo esse outro mundo por esse um ano lá fora? Eu acho que o jeito que eles pensam a arquitetura é muito diferente do jeito que a gente pensa. Pelo menos na faculdade que eu tava era muito mais engessado. Eles não pensavam tanto na pessoa que tá usando aquele espaço. Tem que ser assim porque o clima pede assim, a gente vai fazer desse jeito e pronto. E a gente aqui, pelo menos nós, a gente pensa muito no como é que essa pessoa vai usar, o que essa pessoa precisa. Vocês preferem ou trabalham mais com imóveis ou projetos comerciais ou residenciais? Com ambos. Meio que 50-50. Tem uma preferência? Coração bate mais forte pra... É que são bem diferentes, sabe? O residencial é aquela coisa, a gente entra a fundo ali pra entender o desejo do cliente, a rotina dele. É o sonho, né? E é o sonho. Então a gente meio que faz parte da história, né? E o comercial não. O comercial que também, isso que é uma coisa legal, porque é objetivo, é aquela coisa... Dinâmica. Tem que acontecer rápido, tem que ser dinâmico. E ao mesmo tempo você tem que exercitar a criatividade, porque geralmente é custo, né? Então todo mundo pensa em custo e no tempo de entrega do projeto e obra. Eu tenho feito essa pergunta para quase todos os arquitetos que passaram por aqui, viu? Obra é sempre sinônimo de confusão, mas assim, a confusão que eu digo de estresse mesmo, porque
Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que passou por um período de obra na vida e não teve estresse. Ou nem todas as obras são assim? Nem todas. Nem todas. Tem um segredo pra obra não dar errado? Eu não digo que não dar errado. Não ter tanto BO. É BOs mesmo, porque assim, serão 10 dias, viram 30. Serão R$10, viram 1.000. Eu acho que o segredo para não ter tantos imprevistos assim na obra é, primeiro, uma boa organização. Tá tudo muito bem conversado e acertado. Tudo bem conversado, especificado. E o projeto bem definido, né? Porque quando o projeto está bem definido, bem especificado e você segue efetivamente o projeto, a gente consegue fazer previsões e minimizar ao máximo os erros. E óbvio, né, que acontecem. A gente sempre fala que uma reforma, por exemplo, é uma caixinha de surpresa. Né? Você quebra uma parede e não sabe o que tem ali do outro lado. Exatamente. Né? Então, a gente tem que estar preparado, inclusive, para essas surpresas, né? E levar isso de uma maneira leve, para isso não afetar principalmente o cliente. Fazer reforma é mais difícil do que começar do zero? Ou nem sempre? Eu acho mais legal. É mais legal? É mais legal. Porque tem mais desafios. Então, é justamente essa coisa. Você não sabe o que você vai ter que você vai encontrar. Então, o que eu vou ter que mudar? Como é que eu vou adaptar? Como é que a gente vai resolver isso rápido? É mais dinâmico. Até não tem rotina. Eu acho que não tem uma rotina tão determinada, né? Não que eu acho que a profissão de vocês tenha rotina, mas eu acho que a obra de uma reforma é bem isso que vocês falaram. Às vezes o imprevisto vai mudar o planejamento, né? Principalmente quando é uma reforma de uma edificação antiga, né? Daí a gente tem que ter uma dosezinha ali extra de paciência e tem que sempre estar disposto a enfrentar os desafios que vão acontecendo. E aí eu quero perguntar como é que fica a cabeça do arquiteto quando os BOs aparecem, porque eu sei que o cliente, ele se descabela. E o arquiteto, como é que mantém a plenitude, a calma? Começar com a Fernanda e depois aí eu vou pro Vitor. Como é que você se controla junto com o cliente para não passar o desespero que o cliente está vivendo, você se desesperar também? Não, pro cliente a gente não passa mesmo. Mas entre a gente, às vezes tem um descontrole. A gente tem que sentar realmente para sentar e organizar. Pensar juntos para... Assim. Como que você lida com isso, Vitor? Eu acho que nesse quesito aí, quando é imprevisto de obra mesmo... primeira coisa, respira e pensa, né? Não vai assumir, você não vai fazer nada sem traçar um plano. É quase uma DR, só que de vocês mesmos. Isso. E às vezes quando um ou outro tá ausente, né? Por exemplo, se eu tô numa obra e a Fernanda tá no escritório, ou vice-versa, essa DR é com você mesmo, ali na hora, eu comigo mesmo, a Fer com ela mesma, tem que resolver. Você não... Porque nós estamos ali para resolver os problemas, não para gerar mais problemas. Sim. Né? Então, se nós identificamos um problema, a gente tem que respirar, entender, interpretar e resolver. E dar uma solução. Ponto. Todos os projetos de vocês são assinados pelos dois ou não? Tem, às vezes, o só do Vitor e o só da Fernanda? Não, tudo nosso. Tudo dupla? Tudo dupla. É um casamento profissional mesmo. Eu casei com a minha sócia, não sei. Exatamente. E como é que funciona isso? Trabalhar em dupla deve ser também lidar com os nervos à flor da pele, né? Porque são duas pessoas diferentes, são personalidades diferentes, que se completam, claro, em algum momento. Mas como é que é esse trabalho em dupla? O que te motiva a trabalhar ao lado da Fernanda? Eu acho que é justamente as nossas diferenças, né? Que motivam porque elas se complementam. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente agitada. A Fernanda já é uma pessoa extremamente calma. Então, é na minha ânsia de querer fazer e é na calma da Fernanda de, não, pera, pensa, organiza, faz isso, faz aquilo, que a gente se completa e a gente consegue entregar no final um produto bom. Qual que é o ponto forte, assim, a principal característica que você vê na profissional Fernanda, na sua parceira? Além dessa calma, eu acho que é a disciplina da Fernanda. A Fernanda, querendo ou não, ela é bem mais disciplinada do que eu. Eu me distraio muito fácil. Como eu sou agitado, eu tô fazendo um negócio e daí eu já penso em outra coisa, já quero fazer, já quero resolver. A Fernanda não, ela é extremamente disciplinada. Ela coloca ali para fazer, por exemplo, essa semana, do dia 10 ao dia 14. Ela lista, né? E ela não encerra a semana sem aquilo. Então eu me inspiro muito nessa disciplina e organização dela para ser um profissional melhor. Tem um quê de virgem aí?
Gêmeos. Mas então ascendente é Capricórnio. Então agora tá tudo explicado. Tem capricorniano lá em casa que, olha, é um problema. E, Fernanda, e pra você? Qual que é a principal característica, o ponto mais forte de trabalhar com o Vitor ao lado, essa dupla? E o que você descreve dessa experiência de ser uma dupla, né? De ser dois em um? Eu acho que é justamente essa dinâmica, porque o Vitor, ele faz muito, e vai, e muda, e faz, não sei o quê. Vamos pensar assim, ele puxa pra fazer mais rápido e resolver as coisas rápido. E vamos pra lá, agora a gente vai pra lá. Agora vamos resolver isso, sabe? Ele é muito dinâmico. É um pouco caótico, às vezes, acompanhar. E qual que é o ponto forte do profissional, Vitor? O Vitor, ele demora, às vezes, pra achar uma solução. Mas ele sempre consegue achar uma solução, assim, perfeita. Que encaixa no que precisava. Perfeitamente. Vocês falaram muito aí de personalidades, né? O agitado, a mais calma. E na arquitetura, qual que é o estilo preferido de vocês? Também se completa o seu estilo com o da Fernanda, ou vocês gostam da mesma coisa? Olha, eu gosto muito de misturar o clássico e o industrial. Que eu acho que são exatamente opostos, mas que eles complementam bem. Para quem está nos ouvindo e não entende muito bem de arquitetura ou nunca esteve próximo a isso, dá um exemplo pra gente de clássico e industrial. Tá, o industrial, pensem em canos expostos, a tubulação exposta, uma coisa mais... O cimento queimado. Cimento queimado, cores mais fortes, o preto. E o clássico, um pouco mais leve, por exemplo, pesquisem o sofá Chesterfield. Ele é super clássico, tem botões, geralmente em couro. E você, Vitor, qual que é o seu estilo de arquitetura preferido? Eu, justamente, acho que por ser, né, um geminiano, assim como a Fernanda, né? Que dupla, hein? Eu gosto, me agradam vários estilos, né? Mas essa pegada mais industrial, né? E um pouco do contemporâneo misturado com o clássico ali. E hoje buscar entender que é muito complicado a gente se limitar somente a um estilo, né? Porque a nossa vida é muito dinâmica. Então, quando a gente pensa em um estilo só... Putz, eu tenho um estilo eu gosto de uma cozinha que ela não encaixa em determinado estilo. E às vezes um quarto, uma sala com uma pegada diferente. Então, eu prefiro não definir um específico. Isso é mais aberto. Você falou de algo aí que chama atenção, porque às vezes o cliente quer uma coisa que não vai ficar tão boa, tão harmônica com o projeto como um todo. Aí que entra o arquiteto, de fato, para não mudar o que o cliente quer, mas adaptar aquela ideia? Sim. Como que é esse trabalho? Porque é um trabalho de psicologia também, né? Um trabalho de calma, aí é o que você falou. Calma, vamos sentar e vamos resolver. A gente tem que entender muito bem, primeiro, como é que esse cliente usa o espaço, como é o dia a dia dele, como é que é a personalidade dele e o estilo, porque às vezes o estilo que ele acha que ele gosta não condiz com a verdade. Então a gente sempre faz um teste, sabe, pra entender. Porque às vezes o cliente fala, não, eu sou minimalista. E na verdade não tem nada a ver com minimalismo. Então a gente tem que traduzir e entrar realmente no estilo desse cliente para conseguir compor os ambientes. Esse ajuste de rota se faz com um avião voando, né? Sim, 100%. Por exemplo, esse exemplo que a Fer citou, né, eu sou minimalista. E chega ali na hora, nós fazemos os testes, perguntas e várias coisas, a gente chega à conclusão que o cliente, ele gosta de uma coisa muito mais tropical, uma coisa muito mais vibrante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e com calma mostrar para ele outras opções, mas eu acredito que não enfrentar o discurso do cliente. Que casem com o que ele está imaginando. Exatamente. Né? Mas sem contra-argumentá-lo, entendeu? É um trabalho realmente de explicar para o cliente de uma maneira muito paciente, né? Que aquilo que ele está dizendo não condiz com o que ele está imaginando. E através do nosso serviço ali, do nosso projeto, mostrar para ele que o discurso dele não condiz com o desejo dele, né? Então, realmente mudar o plano de voo ali enquanto já está lá em cima. Enquanto vocês vão lidando com todas essas experiências, eu acho que cada novo projeto é uma nova experiência agregada e é sempre uma maneira nova de se trabalhar. Para você, Vitor, qual foi a maior conquista profissional até hoje? Eu acho difícil essa pergunta, mas... Porque a gente tem conquistado tanto, né? A gente... É muito gostoso olhar para trás que em tão pouco tempo a gente conquistou tanto.
né? Mas eu acho que hoje ter o nosso espaço físico de novo, né? Porque nós já tínhamos antes da pandemia, só que a gente fechou obviamente, né? Não fazia sentido manter. Então, conquistar hoje o nosso espaço físico, né? Porque ali é a representação do nosso escritório, da nossa arquitetura, né? Do nosso espaço de trabalho. Então, de quem vocês são, né? De quem nós somos. E é o nosso espaço onde a gente pode mostrar a nossa arquitetura, né? E para você, Fernanda, sua maior conquista? Eu acho que o nosso escritório, e tem um apartamento em específico que a gente fez que foi muito legal de fazer. Foi muito gostoso. Ele ficou assim, do jeito que a gente imaginava. Que foi o apartamento Ninho. E esse apartamento é de uma pessoa... É de um cliente. Isso. É de um cliente, não é algum modelo, nada. Não. E ficou da maneira como vocês... O que estava no papel... Executou. Exato. Que legal. Bom, a parceria do Vitor e da Fernanda a gente sabe que dá muito certo, pelo que eles estão contando pra gente aqui no nosso bate-papo. Mas, sem os parceiros, eles também não são ninguém, né? Por isso a gente tá também recebendo aqui no nosso bate-papo hoje o Fabiano Titon, que é da Martins e Titon Marcenaria. Fabiano, bem-vindo também no nosso bate-papo. Obrigado. A gente... observando, vendo a Fernanda e o Vitor falarem sobre o projeto, sobre o trabalho deles, Fabiano, o que você considera o ponto forte para uma parceria dar certo? Bom, um dos segredos, um dos pilares para um escritório de arquitetura é o planejamento e a organização. Eu trabalho para outros escritórios, mas a Fernanda e o Vitor da Estúdio 5, em especial, eles têm uma característica que eu admiro muito, que é esse planejamento e organização. Para a marcenaria é fundamental, né? Sim, é excepcional, é o que a gente mais gosta. Por exemplo, a gente fizemos um apartamento de nome Curupixá, e onde foi feita obra de alvenaria, revestimentos, elétrica, decoração, móveis, etc. Por incrível que pareça, a obra ela fica pronta em 30 dias, com tudo. Se a gente for comparar com outros trabalhos que eu fiz, não por eles, mas por outros meios, jamais uma obra fica completa em 30 dias. Mas com o planejamento, com a determinação, eles conseguem. Qual que é o tempo médio para uma obra ficar pronta? Vamos colocar em... Sem com planejamento. Vamos fazer uma média aí. Uma casa inteira, um apartamento inteiro. Se tudo der certo, não der nada de errado, 90 dias. Difícil, hein? 90 dias. 90 dias, desde a execução até a instalação. Isso, exatamente. 3 meses, um quarto de ano ali, é um tempo suficiente. Sim. E desses projetos que você, junto com a Fernanda e com o Vitor, trabalharam juntos, você tem algum que você fala, esse daí faz meu olho brilhar? É o Curupixá. Esse que eu mencionei. Além da organização, o que ele tem de especial, de diferente? É um conjunto, tá? Eu não vou destacar um ponto específico, mas é um conjunto. Mas é assim, desde o revestimento, a combinação de cores, o modelo como os móveis foram planejados. Não são móveis simplesmente que você encontra em qualquer lugar. São móveis diferenciados. Então é feito exclusivamente para aquela cliente. Então tudo isso faz o conjunto. Então a harmonia do ambiente chamou a atenção. Quando o projeto chega na marcenaria, existe também aquela devolutiva, às vezes, de vocês que têm a técnica, que têm a especialidade da marcenaria, devolver às vezes para os arquitetos, olha, talvez esse material ficaria melhor ou não? Tem que seguir a risca sempre ou esse diálogo existe? Eu vou contar um negócio aqui, eles não sabiam disso, mas eu vou contar, hoje eu vou contar. Eu conheci o Vitor por meio de um serviço que eu estava fazendo para uma conhecida dele. E essa conhecida indicou um cliente dele. Ele me mandou o projeto. Eu olhei o projeto, era a casa inteira. Quando bati o olho, eu falei, eu vou trabalhar para esse cara. Porque o projeto não tinha erros. Hein? Ele não tinha erros, o projeto. Estava intacto, perfeito. Não foi fácil fechar o serviço com essa cliente. Houve uma certa resistência, mas eu consegui. A partir daquele momento eu comecei a trabalhar para eles. Tive a oportunidade de fazer o escritório deles e outros trabalhos. E nunca eu tive que falar, Fernanda, Vitor, tá errado, refaz. Nunca. Muito legal. E pra gente trazer uma dica, eu tô sempre procurando e pedindo dicas para os nossos convidados. Hoje, se a gente fosse falar em tendência de marcenaria, tem alguma coisa que, é do momento. Quase todos os projetos têm ou uma cor, ou um tipo de madeira, ou um acabamento, enfim. É o estilo industrial. Peças com marcenaria, com MDF, com metalão, bastante iluminação. Esse é o
toque do momento. E isso dá para transformar também em atemporal? Sim. Para ficar para a história e para a vida? Sem problemas. Então tá aí. Esse é o Fabiano Titon, da Martins e Titon Marcenaria. Fabiano, quem ficou curioso, quiser conhecer mais o seu trabalho, procura como? Procura no Instagram, @martinseetiton.marcenaria. Tá aí, então. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Vitor e a Fernanda. A gente tá quase caminhando pro final do nosso bate-papo, mas a gente vai fazer um bate-bola agora. Eu vou fazer separado com vocês. Vou começar com a Fernanda. Primeiro as damas. Quem que é uma pessoa referência pra você? Pode ser na vida profissional, na vida pessoal? Isso vai causar polêmica na minha família. Não, mas eu tenho uma amiga que eu admiro muito, tanto como pessoa quanto como profissional. Também é uma arquiteta e tudo que ela conquistou, eu me inspiro muito nela hoje, que é a Rafaela. Rafaela o quê? Bonotto. Então, Rafaela Bonotto ganhou aqui o prêmio de ser citada. E a briga da família, Fernanda Kilid. Sonho que você ainda não alcançou? Projeto fora do Brasil. Fazer um projeto... Legal. Experiência que você já viveu, já teve e recomenda pra todo mundo passar por isso também? Um intercâmbio. Por quê? Porque você muda muito. É outra vida depois do intercâmbio. Tudo que você tem pra experimentar lá e tudo que você vive, você cresce muito. Melhor lugar pra se comer bem no mundo? A gente discutiu isso indo pra cá. Brasil. De maneira geral, não tem quem bata a comida brasileira. Tem um prato preferido, então? Estrogonofe. O brasileiro. A versão brasileira. O nosso mesmo, nosso né? estrogonofe. Creme de leite, prefere de carne, de frango, de camarão? Sou vegetariana. Tem uma receita aí? Tem de grão de bico? Tem de... Grão de bico, cogumelo. Todos são bons. Até fiquei com água na boca. Tá difícil fazer esse bate-papo aqui. Você não pode viver sem? Música. Te inspira? Te move? Tudo. Música é tudo. Eu preciso de música absolutamente pra tudo. Seu estilo preferido? Rock. Vamos pro Vitor agora. Ele teve tempo de pensar, né? Foi mais fácil pra ele. Ficou mais fácil. Vitor, sua referência, uma pessoa que é referência pra você. Como a Fer, acho que isso vai causar polêmica, né? Mas meu irmão mais velho. Por quê? Porque de toda... olhando não só de dentro da família, né, mas colocando dando um passo para trás, tentando olhar de fora, é uma pessoa muito batalhadora e vencedora. Ele merece estar onde ele está hoje. Ganhou pontos na família. Sonho que você ainda não alcançou? Tem bastante, mas eu acho que pensando num sonho profissional, assim, que é uma coisa que eu desejo muito, eu compartilho com a Fer, uma carreira internacional. A dupla vem aí. Experiência que você já viveu e recomenda para todo mundo? Também, intercâmbio. Né? Eu acho que até o intercâmbio é uma experiência que une muito eu e a Fernanda, né? Vocês foram pro mesmo lugar? Não. A Fernanda foi para Dublin, você? Para Taiwan. Nossa. Nada comum até, Não. né? E a experiência deve ter sido vida, transformadora, enriquecedora, né? Também nessa questão da arquitetura, mas da vida também, né? Sim. Então, mas o intercâmbio, porque eu saí daqui, eu tinha só 17 anos quando eu fui terminar o ensino médio lá. E quando eu voltei primeiro uma pessoa muito mais aberta a novas ideias. Eu amadureci muito lá, porque também foi numa fase de crescimento, né? Sim. De formação de caráter e tudo. Então, foi uma experiência onde eu estava sozinho e eu tinha que lidar com as minhas próprias... com tudo Seus sozinho, anseios, né? Ansiedade, angústia, alegrias e tudo mais. Eu tinha até colegas brasileiros por perto, mas não tinha minha família que seria... vou correr debaixo da asa dos meus pais, sabe? Sim. Não. Eu tinha que lidar com muita coisa sozinho. Então, um intercâmbio sem dúvidas. Melhor lugar para se comer no mundo? Olha, já viajei bastante, mas comida brasileira não tem. Mas fora o Brasil, eu diria Taiwan. Meio suspeito, mas diria Taiwan. Eu ia falar um prato preferido, então já que você trouxe um Taiwan, eu vou perguntar prato preferido, tá? Não, mas aqui tem o mesmo prato aqui. É a gyoza, que é aquele pastelzinho. Maravilhoso. Com recheio tradicional? De carne de porco e né? vegetais. Não posso viver sem? A minha família. Sou bem apegado à família. Afinal de contas, é a base, diz muito quem você é, seu consolo, seu momento, né? Seu refúgio, né? Exato. Então,
E inspiração também, fonte de inspiração. Fonte de inspiração, assim. Hoje eu olho muito, né, pro meu irmão, mas meus pais também são maravilhosos. Então não tem como não se inspirar e não dizer que eu fico sem. Né? Minha família é tudo. Esses foram então a Fernanda Gonçalves e o Vitor Maldonado, arquitetos do Estúdio 5. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, esse nosso bate-papo. E até a próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Valeu, viu? Obrigada. E você que ficou curioso por mais histórias, mais arquitetos, mais experiências, pode, claro, conferir a nossa edição 273 da Top View, a edição impressa, porque lá vai ter, claro, um conteúdo exclusivo e especial para você. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.